Irmãos, esse é o nosso tema. Por que somos uma igreja em célula? E nós estamos nessa série compartilhando a nossa visão, para que você saiba em que igreja você está, qual é a visão dessa igreja, e para você avaliar isso e ver o seu nível de compromisso com aquilo que a igreja propõe nesse lugar. Irmãos, nós estamos chamando de célula, tentamos chamar de discipulado de grupo, mas não pegou. Então, estamos chamando de célula a reunião de pequenos grupos, porque a célula do corpo humano carrega o DNA, o RNA, com um grande potencial de se multiplicar com as mesmas características. Ele me lembrou da vigília. No final a gente fala que vai ser especial, irmãos. A vida e o crescimento saudáveis ocorrem na própria célula. A figura é pertinente porque as células do corpo de Cristo realizam a mesma função que a célula do corpo físico. E é por causa da sua natureza de unidades básicas que, como células biológicas, se unem para formar um todo, assim como as células formam a igreja e o corpo de Cristo. Então, a célula é vista como uma pequena comunidade que vai se multiplicar, vai evangelizar, vai discipular e espalhar a mensagem de Cristo, fazendo a igreja crescer, cumprindo a sua missão. Amém? Vamos entender por que chamamos de célula? É por isso. Somos uma igreja em célula por 4 razões, queridos. A primeira, porque essa é a visão presente no Novo Testamento. A igreja dos primeiros séculos, até a institucionalização do cristianismo por Constantino, estava esparramada numa rede, nas casas. As muitas casas formavam a igreja. Atos 2:46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, aquele templo de então, não um templo como esse, e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, qual era a importância das casas no Novo Testamento? Das casas dos crentes. A casa era lugar de culto, era lugar de comunhão, era lugar de ensino, onde se ensinava de maneira aconchegante e informal. Atos 20:20 está dito que Paulo ensinava publicamente e de casa em casa, assim como ele perseguia os cristãos entrando nas casas. Atos 5:42 diz: todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Também a casa era lugar de ministração dos dons, inclusive do batismo, como ocorreu na casa do carcereiro e de Cornélio, que está registrado lá em Atos 10, Atos 16. Por exemplo, Pedro pregou na casa de Cornélio e as pessoas foram batizadas no Espírito e foram batizadas nas águas. O carcereiro, de Atos 16, depois do terremoto que aconteceu na prisão onde estavam Paulo e Silas,
Ele os levou para casa e Paulo fez um culto doméstico com eles e pregou a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. E todos foram batizados ali mesmo. Pentecostes aconteceu no cenáculo de uma casa, um andar de cima, quando os discípulos, algumas mulheres, a família de Jesus perseveravam em oração, diz Atos 1 e Atos 2. Então, queridos, até o ano 300 da era cristã, não se tinha erguido um templo como o que temos hoje. A igreja estava espalhada como rede nas casas. Então, nos primeiros séculos, quem tinha casa tinha ministério. Eram os hospedeiros da igreja. Por exemplo, Áquila e Priscila é liderada por leigos. No Antigo Testamento, o templo é o único lugar sagrado para se adorar. Tanto que as pessoas iam ao templo para adorar lá no Antigo Testamento. A célula acontece fora do templo. No Antigo Testamento, o culto público era a única forma sagrada de se relacionar com Deus. A célula acontece fora do culto público. No Antigo Testamento havia um dia, era o sábado. Era o dia sagrado para se cultuar. A célula pode acontecer em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer horário. Aí ele disse que precisa de uma célula à tarde, que você não pode sair à noite. Vamos ter. Já tem uma pessoa que se disponibilizou a ministrar à tarde. Por causa do Samuel. Então, queridos, se a gente tirar a possibilidade de pequenos grupos na igreja, o que fica é o culto público, realizado num dia específico da semana, domingo, num local específico, 12 de setembro, 342, ministrado por pastores. É o paradigma do Antigo Testamento.
Acontece que esse paradigma tem mais a ver com o antigo do que com o novo, porque o do novo é: adora-se a Deus na vida, qualquer dia, em qualquer lugar, e todos os crentes podem ministrar, e não somente os pastores. O que você acha disso? Amém. Já se pensou que a igreja em célula fosse um modismo? Mas, na verdade, é uma volta ao que era no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Amém? Amém. Ok. Segunda razão porque somos uma igreja em célula é porque essa visão promove o crescimento da igreja, ou seja, facilita o cumprimento da sua missão. Porque a missão da igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É esparramar a boa nova, para que pessoas se convertam. Essa é a missão da igreja. Então, a célula, em primeiro lugar, ela promove o crescimento numérico. Por quê, irmãos? Porque ela constitui um ambiente mais apropriado para você levar uma pessoa a Cristo, especialmente aquela pessoa que tem resistência à ideia de culto e pensa no culto como uma liturgia longa, cansativa, impessoal, além de ser no domingo, que é o seu dia de descanso. E mais, a ideia que ela tem de pastor é midiática. E pode estar associada a escândalos, e ela generaliza. Então, pastor, irmãos, pastor já caiu faz tempo, viu? A ideia de pastor já não é tão interessante. Eu até peço, às vezes, não me apresenta como pastor, não. Me apresenta como amigo. Aí a gente vai conversando e tal, e lá para as tantas você fala que eu sou pastor, mas de saída não. Uma vez eu fui fazer uma compra com um irmão para a reforma da igreja, e ele chegou todo orgulhoso no balcão e falou: esse é o meu pastor. E a moça falou: Falei, não tem mais aquele prestígio que tinha antigamente, né? O mesmo ocorre com o que ela vê e ouve nas mídias com relação aos abusos que se cometem relacionados a dízimos e ofertas. Então, mais uma vez, ela generaliza. E mais, irmãos, na célula, a reunião é participativa e não tem cara de culto, e não pode ter. Irmãos, eu estou falando aqui na célula em condições ideais, tá bom? Que nós estamos ensinando. E vamos perseguir. Então, estou fazendo promessas para vocês, e eu espero que os líderes de célula cumpram. Na célula, a pessoa não assiste um culto. Ela participa de uma roda de conversa. A pessoa será ministrada por um igual, um leigo, aspas, não é? E não por um pastor, com exceção da célula que acontece aqui na igreja. Acontece num dia da semana e não no domingo, não atrapalhando aquele tempo de descanso e lazer com a família. Então, irmãos, é muito mais fácil uma pessoa aceitar o convite para uma reunião de oração e estudo bíblico numa casa, num dia da semana, do que num domingo, num culto. Você concorda? E mais, na célula, não há um momento de ofertório, né? Que escandaliza tanta gente. E quando a pessoa vai à célula, ela já tem pelo menos um amigo lá, a pessoa que o convidou.
A célula também pode ser mais perto da casa da pessoa. Em alguns casos, é só apertar o botão do elevador e desce para o apartamento onde há a célula. Ou sobe, não é? Sem contar, irmãos, que ao colocar o alvo evangelístico na célula, vamos ganhar almas para Jesus, as pessoas começam a orar sobre isso e ficam atentas para as oportunidades. Irmãos, quando a gente não tem um alvo evangelístico, as oportunidades passam e a gente nem faz caso. Mas quando você tem aquele peixe de boca aberta, você vai para cima. Fala, eu tenho responsabilidade aqui. E você anuncia o evangelho. E cada membro da célula, nesse sentido, pode tornar um missionário na sua vizinhança, porque a célula ela tem uma estratégia geográfica. Ela precisa estar mais perto da casa das pessoas. E mais, irmãos, em célula é mais fácil consolidar um novo convertido. Há uma estatística que afirma que se a pessoa não tiver um vínculo de amizade com pelo menos 2 pessoas na igreja, e não fizer um amigo na igreja em 2 meses, ela não fica. Percebeu a importância da rede de relacionamento? Então, pense na igreja como uma grande rede de pesca, em que os nós são os vínculos. Quando as redes estão furadas, os peixes escapam. As pessoas entram pela frente e saem pelos fundos. E nós precisamos, com as células, fechar as portas do fundo, consolidando as pessoas novas na igreja numa rede de relacionamento. Com as células, a igreja pode crescer também sem o risco de comprometer a comunhão. Lendo o livro de Atos, especialmente os capítulos 1 e 2, temos a informação de que a igreja começou com 120, Atos 1, foi para 3.120, Atos 2, e subiu para 5.120, Atos 3. Ou seja, mais de 5.000 membros para serem cuidados por 12 apóstolos e 6 diáconos. Como os apóstolos poderiam pastorear tanta gente se a igreja não tivesse em rede nas células, nas casas? Irmãos, entenderam? David Yun-Shu, que já chamou Paul Yun-Shu, pastor coreano, chegou a ter a maior igreja do mundo. Nos anos 90, a igreja chegou ao número de 800.000 membros. Ele dizia, eu tenho a maior igreja do mundo e eu tenho a menor igreja do mundo, porque as reuniões das casas, que eu não sei como é que se chamava lá, não podia passar de 15. Então, ele tinha 800.000 membros, mas os grupos menores tinham 15 pessoas. Irmãos, por que isso é importante? É impossível você desenvolver comunhão com 150 pessoas, mas é possível com 15. Isto porque no culto de domingo, como esse, hoje, não temos a oportunidade de interagirmos uns com os outros. E o aprofundamento dos relacionamentos depende de convivência. Do contrário, ficamos ao nível da superficialidade. E você sabe que quando
nos relacionamos nesse nível de superficialidade, não há afetação edificante. Não há do tipo vida na vida. Eu gosto da frase de John Maxwell, que diz: nós ensinamos o que sabemos, mas geramos e multiplicamos o que somos. É vida na vida. E o que somos só é conhecido através de relacionamentos profundos que podemos desenvolver num grupo menor. Amém? Essas garrafinhas de hoje são uma tristeza. Tem que ter técnica para tomar essa água. Irmão, irmã, olhando para a nossa comunidade, com quantas pessoas você pode dizer que tem uma comunhão de amizade? A célula pode te ajudar nisso. Amém? Ainda falando sobre o crescimento da igreja, a célula promove o crescimento orgânico da igreja. O crescimento orgânico se diferencia do crescimento numérico no que se refere apenas ao aumento do número de membros, porque ele busca qualidade além de quantidade. Então, no domingo passado, eu mencionei o fenômeno dos desigrejados e dos poligrejados também. Mas uma das razões que justifica o fenômeno dos desigrejados é a resistência das pessoas com relação à instituição. Mas na célula, a igreja é um organismo vivo, é uma causa, muito mais do que uma instituição. Aliás, na célula, a igreja não é uma instituição. Ela é um organismo vivo em razão do cuidado mútuo, do serviço mútuo, do pastoreio mútuo que acontece nela. Nas casas, nós somos mais gente, mais autênticos. Você sabe o nome do irmão do lado, você sabe algo sobre ele. E assim a igreja fica mais doméstica, mais familiar, mais íntima, mais aconchegante. E é onde temos a oportunidade de conhecermos as pessoas e sermos conhecidos por elas. E a comunicação se dá num nível muito mais pessoal. Você vai virando brother. Amém, amados? No organismo vivo, na causa, as pessoas são muito mais persuadidas do que numa instituição. Os irmãos concordam? Amém? O crescimento orgânico é orgânico porque a célula viabiliza a prática dos dons e dos mandamentos de reciprocidade. Um irmão me perguntou, mas pastor, os dons, 1 Coríntios 14, 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, aquele outro interpretação, tudo seja feito para edificação. Uma pergunta aos irmãos, dá para fazer isso aqui? Nesse ambiente, nesse lugar? Quem tem salmo? Quem tem doutrina? Quem interpreta línguas aqui? Não, irmãos. Esse tipo de interação é muito mais fácil acontecer num ambiente doméstico, num grupo menor do que num culto. Especialmente os dons de socorro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra profética, cura, discernimento, ensino,
tem a sua fluência muito mais no ambiente doméstico, porque no culto não há oportunidade para o exercício desses dons, a não ser uma vigília, como teremos na última sexta-feira desse mês. Depois o Cauê vai passar aí. Cauê, vigília aí, Cauê. Amém, glória a Deus. Irmãos, estará aqui conosco a Suzy. Quem se lembra da Suzy? Pastora Suzy, missionária Suzy, capelã Suzy. Irmãos, eu não conheço alguém com vida mais piedosa, entregue no altar de Deus, que ama indiscriminadamente e que colocou a vida no altar de Deus e se deixa gastar por Ele, como a pastora Suzy, a missionária Suzy. E ela tem um caminhão de dons, viu? Ela visita os lugares de pentecostais, de Canela de Fogo, e ela vai nos congressos de avivamento, como vai ter um agora em Curitiba, e ela vai se enchendo, e carrega algo de Deus para derramar na vida dos ex-viciados, delinquentes, prisioneiros. Ela conhece de tudo, né, irmãos? E ela vai pregar aqui na sexta e vai orar sem pressa por nós, pelos irmãos. Vai ser um momento especial esse momento. Amém, queridos? Então, está aí a vigília, última sexta-feira do mês, eu não consigo ler lá o dia, deixa eu ver aqui. Dia 25 de abril. Já é a próxima. Por isso que ele estava desesperado aqui e veio falar comigo. Mas nós vamos divulgar melhor a nossa vigília. Amém. Os mandamentos também de reciprocidade, irmãos, também acontecem numa convivência doméstica. Há 22 mandamentos de reciprocidade no Novo Testamento, do tipo, amai uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai, no sentido da suporte, tá, irmãos? Uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, tende comunhão uns com os outros, edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, exortai, que é aconselhamento uns aos outros, admoestai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros. Irmãos, dá para praticar esse mandamento aqui no culto de domingo? Vamos ser sinceros, né, irmãos? Não dá. Não dá mesmo. É na convivência, num grupo menor, que nós vamos praticar os mandamentos de reciprocidade e vamos crescer espiritualmente, porque nós vamos sair de nós para o outro. Nós vamos servir, vamos ser servidos. Então, se nos limitarmos somente aos cultos, como é que nós vamos desenvolver a prática dos dons e dos mandamentos de reciprocidade? É a pergunta. O crescimento é orgânico também, porque em célula se tem cobertura de oração. Tiago 5,16 diz, orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo aqui? Você não é justo em si, você é justo porque foi justificado por Jesus. O justo morreu pelos injustos para os justificar. Então, Deus, quando olha do céu para você, Ele vê você banhado pelo sangue de Jesus, justificado pelo sangue de Jesus, e a sua oração tem poder por causa disso. Ó, que potencial aqui! Muito pode a oração do justo pela sua eficácia. Olha que potencial maravilhoso há aqui, nesse lugar. Então, queridos,
Quando você está acomodado numa célula, nos momentos difíceis, que você está enfrentando uma enfermidade, que você está para fazer uma cirurgia, que você está tendo um problema financeiro ou familiar, ou vivenciando um luto, seja o que for, no mínimo, os irmãos da célula estarão orando por você com empatia. No meu grupo de célula, que se chama Oásis, gostaram do nome, irmãos? Meu grupo chama-se Oásis, e já tem um logotipo, roubado, mas tem. Lá no grupo do Zap, tem os pedidos de oração, para que eu e os irmãos possamos orar durante a semana, e nós temos orado. Cada membro dessa célula, já temos 6, 7 comigo, eu sei o que estão passando. Eu sei. De Deus. Porque, como eu disse a semana passada, irmãos, como é bom saber que naquele momento de luta extrema ou de extrema aflição, você não está só. Porque as pessoas que te amam, querem o seu bem, se preocupam com você e entram em oração intercessória por você. Então, a célula é um ambiente para isso. E o crescimento é orgânico também, irmãos, porque em célula as necessidades são mais facilmente conhecidas e providas. No contexto do Novo Testamento, os necessitados eram descobertos e providos nas casas, e não no templo. No templo ninguém conhecia ninguém. E é num contexto menor que as necessidades são conhecidas e providas através do companheirismo, da solidariedade. A célula se mobiliza mais facilmente para socorrer a pessoa necessitada. E a pessoa necessitada tem mais liberdade em se abrir e compartilhar sua necessidade num grupo menor de amigos que ela conhece. Terceiro lugar, irmãos, somos uma igreja em célula porque a célula facilita o processo ensino-aprendizagem. Primeiro, porque no lugar do pregador, como eu estou fazendo aqui agora, que fica isolado das pessoas, tem o facilitador, que faz perguntas abertas aos participantes, incentivando a participação de todos. No estudinho que eu estou disparando para os irmãos, o que está em vermelho é uma pergunta aberta. Ela é mais importante, às vezes, do que o princípio, porque ela vai ensejar a participação de cada um. Então, nesse sentido, a célula é uma reunião mais participativa do que o culto. Você entendeu? Amém? Aqui você só está podendo dizer um amém. E se há perguntas aí, você engole. Segundo, sendo o conteúdo da célula a síntese da pregação de domingo, na célula a aplicação da mensagem é ampliada. Porque aqui de púlpito eu não posso fazer todas as aplicações, até porque eu não conheço as pessoas, a não ser que Deus me dê uma palavra de conhecimento. Então, como diz o Salmo 1, 2, antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu estou usando esse texto porque a palavra meditar tem o sentido no hebraico de ruminar. Ao pastar, o animal vai ingerindo a grama e guardando no seu aparelho digestivo. Depois ele traz para ruminar. A figura vai nos ajudar. Em célula, a gente rumina aquilo que ouvimos no domingo. E cada um pode enriquecer essa roda de conversa com uma contribuição, com um testemunho, com troca de ideias proveitosas, inclusive esclarecer as dúvidas. Olha que bênção, irmãos. É diferente ou não é? Isso facilita o ensino-aprendizagem. Quarto lugar, somos uma igreja em célula, porque a célula é um laboratório, ou outros chamam de uma incubadora, para o florescimento de novos líderes. A pessoa começa sendo liderada e pode terminar liderando. Isso acontece numa célula. Primeiro, porque pode se distribuir responsabilidades entre os seus membros. Então, um vai cuidar do louvor, outro vai cuidar do quebra-gelo, outro vai cuidar dos pedidos de oração, outro vai cuidar da escala de lanches, outro pode cuidar das crianças ou da escala de quem vai ficar com as crianças, ao discipulado, porque o ideal é que a pessoa seja discipulada por alguém da sua célula. Então, é uma atribuição, a visitação dos membros da célula é outra atribuição. São responsabilidades que são distribuídas e já começa a pessoa a exercer algum nível de liderança. Segundo, porque o líder vai convidar alguém para a sua vice-liderança, aquela pessoa mais comprometida, mais assídua, que vestiu a camisa e ele percebe um potencial de pastoreio nela. Então, ele vai convidá-la para a sua vice-liderança e, quando a célula multiplicar, a gente não usa o termo dividir, porque dividir é menos. É multiplicar, quando a célula multiplicar, o vice-líder passa a liderar a nova célula. Olha aí, já se despontou como líder. Então, amados, assim é que os líderes vão sendo treinados na prática, e isso é uma bênção. Em célula, cada membro é um líder em potencial. Concluindo, irmãos, a igreja em célula estará preparada para enfrentar a perseguição nos últimos dias, porque ela é flexível, ela é móvel. Então, suponhamos que venha uma perseguição, tem que fechar todos os templos, é proibido receber contribuição, sem problema, estamos em casa, não há despesa, não precisa de formação teológica. A igreja continua e segue, como continua e segue na China. Agora, eu soube que no Iraque a igreja tem crescido. É isso, Gilberto? Tem crescido. A igreja que mais cresce no mundo é no Iraque, não é mais na China. No Irã, desculpe. Que coisa maravilhosa, irmãos. E eu posso entender isso, porque, estando em Cairo, no Egito, eu fui acolhido por uma igreja, juntamente com os pastores, que tinha 2.000 muçulmanos convertidos. Você sabe que o muçulmano convertido é punk, né, irmãos? É alguém que vai ganhar muitas e muitas vidas
para Jesus. Então, deixa eu vender meu peixe agora, não é? A propósito, iniciei a célula em que a gente reúne aqui na igreja, na quinta-feira, às 20 horas, com uma reunião que dura 90 minutos, contando com o lanche. A gente começa às 8, termina a ministração 9h15 e tem 15 minutos para o lanche. Já estou na segunda reunião e eu terminei as 2 reuniões às 21h30. Então, se você mora próximo da igreja e não foi convidado ainda para alguma célula, não tem célula, porque a Solange ela fez sistematizou, colocou algumas pessoas em algumas células tal. Você está convidado para participar da minha célula. Você vai ser bem-vindo, bem-vinda a participar dessa célula. Aí vocês vendem o peixe de vocês. Eu estou vendendo o meu. Amém, queridos? E eu concluo essa palavra dando 10 boas razões para você participar de uma célula. E se você quer participar de uma célula ou abrir sua casa para receber uma célula, eu queria que a Solange ficasse em pé. Olha aí, essa mulher bonita é a pastora Solange, que vai ser ordenada no 4º domingo do mês que vem, que vai ser uma bênção, esse culto de ordenação. Procure ela no final, dê seu nome, e ela vai acomodar você numa célula. Vamos lá, Cauê, 10 motivos, mas é rapidinho, irmãos. Olha, 10 razões para você participar de uma célula. Primeiro, a célula é um ótimo ambiente para você desenvolver comunhão, amém? Glória a Deus. É cachorrinho, eu gosto de cachorrinho, irmãos. Estou fazendo aí uma homenagem aos cachorrinhos. Segundo, a célula é um ótimo ambiente para você fazer amizades espirituais, nesse nível. Terceiro, a célula é um ótimo ambiente para você servir e ser servido. Esses momentos são alternadores. Quarto, a célula é um ótimo ambiente para você levar pessoas a Cristo. Você tem uma ninhada assim, amém, amados? Grande será o vosso galardão nos céus, amém, queridos? Quinto, a célula é um ótimo ambiente para você crescer espiritualmente. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar, amém, queridos? Seguindo, 6, a célula é um ótimo ambiente para você desenvolver o seu ministério e a sua liderança. Você será estimulado para isso. 7, a célula é um ótimo ambiente para você ministrar e ser ministrado. É ave com jacaré. 8, a célula é um ótimo ambiente para você receber cobertura de oração, consequentemente, cobertura espiritual. 9, a célula é um ótimo ambiente para você congregar, porque pode ser mais perto da sua casa. Olha que diversidade aí, irmãos. Cada um com seu dom, né? Último lugar, a célula é um ótimo ambiente para você se sociabilizar, porque tem sempre um lanchinho no final. Aqui tudo acaba em pizza, né, irmãos? É bênção do Senhor. Quero chamar a Solange, ela que está encabeçando o projeto das células, trabalhando com diligência, não é? Buscando de Deus a direção. Então, ela é a pessoa mais indicada para orar por esse projeto, não é? Nós apresentamos a semana passada o projeto do som, mas esse projeto é muito mais importante que o projeto do som. Amém, queridos? Porque ele vai cuidar de vidas diretamente. Pode falar alguma coisa que você quiser. Você pode tirar. Queridos, eu queria... Bom dia, né? Mas eu queria
Ainda estou sem força no braço. Não consigo nem levantar ainda o computador. Mas eu queria que você, nesse momento, ficasse em pé. Eu quero orar a Deus. Quero fazer um tempo de intercessão. Não sei quantos aqui têm o hábito de orar pelo outro. Nós temos o hábito de orarmos uns por nós mesmos. Essa é a verdade. Nós gostamos e gastamos tempo orando por nós, pelas nossas necessidades, as necessidades daqueles que estão pertinho de nós, da nossa família, dos filhos, não é verdade? Mas eu estou muito compungida a orar pela igreja. Porque a nossa igreja está doente, queridos. E eu digo doente quando nós acabamos circulando em torno de nós mesmos. E a gente, como o mundo inteiro, tem, de maneira geral, ficado na individualidade ou na superficialidade das relações. E com medo de ser ferido, com medo de ficar se expondo, nós nos fechamos ou mantemos apenas um oi e não temos nos interessado verdadeiramente pelo amigo, pelo vizinho, pelo perdido. É nesse sentido que eu quero dizer que emocionalmente nós estamos fragilizados, adoecidos. Porque se estivéssemos verdadeiramente saudáveis, a gente se preocuparia em falar do amor de Jesus para os nossos vizinhos e amigos. Então, eu queria trazer esse momento agora de intercessão. Feche seu olho, por favor. Coloque a mão no seu coração. Meu Deus amado, hoje é um dia de grande festa, porque fala da Páscoa, da nossa libertação, da libertação do homem, da morte, do pecado. O Senhor pegou nas mãos a chave da morte, desbaratou o império das trevas, e a tua vitória está aí, a nosso dispor. Jesus, o Senhor, é o nosso Deus vivo, ressurreto, Cordeiro Pascal. Oh, Senhor, sara a nossa vida, sara a nossa igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o pecado. Egoísta de viver, isolados de viver, na superficialidade das relações. Não queremos ser incomodados com o problema alheio, com a necessidade alheia. Perdoa, Senhor. Não temos sido generosos e empáticos. Por isso, não queremos abrir nossas casas para o cuidado e receber pessoas. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, sobre essa igreja, para que casas se abram,
que o teu Espírito toque no coração, para que pessoas possam ser hospedeiras. Quero orar por líderes, por pessoas que queiram cuidar, pastorear, pessoas com compaixão pelos perdidos. Quero orar, Senhor, por pessoas que compreendam a necessidade de discipular outros. Que seja levantada uma nova geração na igreja, com despertamento para a oração, para a busca do avivamento. Porque a obra feita na força do braço traz cansaço, perda de foco, é um auto-engano, não tem resultados perenes, não tem resultados eternos. Eu quero orar por líderes que não tenham vergonha de pregar as boas novas do Evangelho, que sejam preparados com unção, buscando o poder de Deus, fazendo quebrar cadeias espirituais, traz discernimento, mover dos dons. Senhor, como haverá a possibilidade de crescimento espiritual, falando-se sobre o pecado, se não houver pessoas se disponibilizando para o discipulado, para andarem juntos, para orarem juntos, para chorarem juntos. Os campos estão brancos. Levanta, Senhor, aqueles a quem o Senhor tem, não o que o homem quer. Espírito de Deus, tira a dureza do nosso coração. Tira a religiosidade deste meio aqui, da minha vida. Não queremos chegar num grupo de discipulado para dar aula, nós queremos ser ministradores. Queremos ser Espírito de Deus, a voz profética que aponta o pecado. Que não tem medo de falar na autoridade do Senhor, não para julgar, criticar, mas para que a pessoa seja acolhida, que a pessoa se sinta amada, que a pessoa se sinta despertada para a transformação que o Senhor tem para ela. Espírito de Deus, traz uma geração jovem para esse lugar, uma geração que te ama, que deseja te servir, que seja comprometida com o reino. Há tantos jovens, Senhor, se perdendo, porque tiveram uma infância comprometida no seu significado. Não conhecem a sua identidade, não entenderam o seu valor, por isso procuram valor em coisas erradas. Estão tão perdidos na sua identidade, que não conhecem nem o seu propósito. Por isso buscam em futilidades, valorizando aquilo que o mundo está oferecendo, e não aquilo que o Senhor tem para cada vida. Espírito Santo de Deus, eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade que temos de um acesso livre ao teu trono. Obrigada, Senhor, pela palavra viva que é ensinada nesse altar. Uma palavra séria, comprometida com a tua voz, com o teu coração. Senhor Deus, nós queremos declarar que amamos o Senhor e que queremos te obedecer verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Amém, que maravilha, não, irmãos? Que intercessão maravilhosa, né? Com autoridade e vida. E cumpre-se aquilo que Paulo diz sobre a Páscoa.
devemos comer a Páscoa sem fermento do pecado. Amém, queridos? Páscoa fala de arrependimento e perdão. Se aproprie, então, do perdão do Senhor e assuma um compromisso diante dele. Senhor, eu quero viver as realidades do Evangelho em nome de Jesus. Estenda a sua mão e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com sua vida, hoje e sempre. Amém. Bom almoço para você. Se tiver bacalhau, me convida. Deus abençoe o seu final de domingo em nome de Jesus.